Olá, borboletas da escola! Estamos começando mais um quadro e você preparada para a sua maternidade real? Vem com a gente! Olá! Estamos começando mais um quadro Você Conectado para a sua maternidade real. Hoje com uma visita mais que especial, não poderíamos estar com o médico melhor, Dr. Leandro Valim, aqui com a gente. Gostaríamos muito de agradecer a sua presença aqui, a sua disponibilidade do tempo nesse lugar maravilhoso. Obrigado a vocês, eu que agradeço a presença de vocês, eu fiquei muito feliz pelo fato de vocês terem vindo aqui, conhecer o nosso espaço e por poder conversar um pouquinho com vocês sobre medicina fetal ou sobre algum tema que me caiba aí para eu poder conversar com as suas gestantes que participam lá da escola da gestante, As nossas mamães maravilhosas. Suas mamães maravilhosas, as tentantes também. Tentantes, né? Isso mesmo. E as que já ganharam um bebê. É isso. Que vão ganhar outro. Que vão querer outros, né? Verdade. Doutor, se apresenta um pouco pra gente, fala um pouquinho da sua especialidade, o que você faz aqui. Vamos lá, vamos conversar um pouquinho. Eu chamo Leandro Valim dos Reis, eu sou médico, eu sou formado pela Universidade Estadual de Maringá, fiz residência em ginecologia e obstetrícia pela Universidade Estadual de Londrina e fui fazer uma especialização, uma área de atuação que chama Medicina Fetal em São Paulo, na Escola Paulista de Medicina. Todo mundo pergunta o que é a medicina fetal, né? A medicina fetal é uma área de atuação dentro da obstetrícia que ela visa acompanhar a gestante e o bebê durante a gestação, através de exames ultrassonográficos, dando as informações para que a gestante tenha uma gravidez segura e tranquila e que o bebê seja acompanhado adequadamente e também tenha uma gestação segura, no que diz respeito ao diagnóstico de malformações, ao diagnóstico de problemas relacionados à gestação. Hoje em dia a gente já consegue descobrir, por exemplo, gestantes que vão ter um risco aumentado de ter algumas complicações da gestação, como por exemplo a pré-eclâmpsia. A gente consegue acompanhar bebês que porventura estão tendo algum problema no desenvolvimento no transcorrer da gestação. A gente consegue garantir ou oferecer para essas mamães e para os obstetras que acompanham essas mamães, né? Porque a gente precisa levar, né, para o obstetra depois. Isso mesmo. O meu trabalho ele não é sozinho, ele é sempre em conjunto com o obstetra. Então, quando a paciente acompanha comigo os ultrassons, ela passa a ter dois médicos, um médico para ela, que é o obstetra, e o médico que vai cuidar do bebê dela e dela também, que é o médico fetal. É verdade, e eu lembro que nos meus ultrassons sempre tinha a pergunta, quem é seu obstetra? Né? Quem é o seu obstetra? Leva pro seu obstetra, conversa com o seu obstetra agora. E é uma área nova, né, doutor? Quando a gente pensa, assim, por exemplo, que antes, né, assim, um tempo até a gente ouvia falar assim, que muitas vezes descobria o sexo do bebê mesmo lá no final da gravidez, quando descobria. Era muito difícil essa questão de ver algum tipo de malformação. Não é algo assim tão antigo, né? Não é algo tão antigo. O ultrassom, ele é até que recente. Ele é óbvio que ele já surgiu na década de 40, depois década de 70, ele foi se aprimorando, mas assim, é um método que cada vez mais ele vem se aprimorando e ele vem melhorando e ele vem oferecendo mais informações sobre um ambiente que até antes do advento dele era desconhecido, né? Antes de surgir o ultrassom, nós não sabíamos como que o bebê se comportava dentro do útero, qual que era a quantidade normal de líquido amniótico, como que eu poderia dizer se esse bebê estava bem ou não estava bem. E o ultrassom, ele vem nos dando cada vez mais essas informações de uma maneira mais precisa e melhor. É um método que a cada dia continua, por incrível que pareça, ele continua evoluindo e ele vem trazendo mais informações para a gente, no sentido de oferecer uma tranquilidade maior para a mãe e para o obstetra. Igual você falou, não existe o trabalho do médico fetal sem o obstetra. Por isso que quando você vem fazer ultrassom comigo, a primeira coisa que eu pergunto, quem que é seu obstetra? Como é que está indo a sua gestação? Eu preciso também entender o que vem acontecendo na sua gestação e quais são os seus desejos nessa gestação
para eu poder te oferecer a informação da maneira mais precisa e segura possível. Fora a mágica, né, do dia da ultrassom, né? Que a gente espera ansiosamente pelos dias da ultrassom, né? Pois é, alguns ultrassons a mãe espera com mais ansiedade do que outros, né? Importante. A gente até bateu um papo antes sobre isso, mas tem alguns exames que eles que eles geram um pouquinho mais de ansiedade, como por exemplo, o primeiro ultrassom, o transvaginal, que é aquele que a gente faz assim que a mulher descobre que está grávida. Com esse ultrassom transvaginal, eu posso dizer para você, mamãe, se você tem uma gestação única, se você tem uma gestação múltipla, se o teu bebê está se desenvolvendo dentro do útero, se o teu bebê está se desenvolvendo fora do útero, que é o que a gente chama de uma gravidez ectópica, se ele está vivo, se ele não está vivo, com quantas semanas ele está e se ele está bem lá. Esse exame, ele também é de fundamental importância, porque esse exame é o que permite com que nós datemos da maneira mais precisa possível essa gestação. Ou seja, com esse exame eu posso saber de maneira concreta com quantas semanas a grávida está. É por aí então que a gente começa a contar semanas. Por aqui que a gente consegue contar semanas. Legal. Porque assim, esse exame ele vai ter uma margem de erro de 3 a 5 dias. Então quando eu digo que uma mãe está de 8 semanas e 5 dias por um ultrassom transvaginal, ela no mínimo ela vai estar de 8 semanas. No máximo ela vai estar de 9 semanas e um pouquinho. Então a margem de erro é pequena. E a gente sabe que nesse primeiro exame, a idade gestacional ela é bem precisa. Mais para frente, a gente vai ter situações que podem influenciar no ganho de peso ou no desenvolvimento do bebê, como por exemplo, mães com diabetes gestacional. Às vezes você faz um ultrassom de uma mãe que tem diabetes gestacional, ela não sabe que tem a diabetes gestacional. Eu faço as medidas do bebê e o bebê dá que ele está com 35 semanas, quando na verdade ele deveria estar de 32 semanas. Na verdade esse bebê ele tem 32 semanas e um tamanho de 35, ou seja, ele cresceu a mais do que o esperado. É igual você pegar uma criança na escola que está na 5ª série e tem o tamanho dos que estão na 8ª. Então, a mesma coisa acontece com o feto. Nossa, eu nunca tinha parado pra pensar sobre isso. Principalmente com aqueles que crescem demais e aqueles que crescem aquém do esperado. Como, por exemplo, tem algumas situações, hipertensão, trombofilia, algumas outras causas de restrição de crescimento em que o feto cresce abaixo do esperado. Então, se eu tenho um exame bem feito no primeiro trimestre, eu consigo te dizer, não, ó, o teu bebezinho, ele tem 32 semanas, mas ele tem um tamanho de 30. Ou, o teu bebezinho tem 32 semanas e ele tem realmente um tamanho de 32 semanas. Então, ele está se desenvolvendo adequadamente. Ele não está se desenvolvendo adequadamente. Qual que é a estratégia que a gente vai usar daqui para frente? Aí a gente consegue traçar, junto com o obstetra, qual a melhor estratégia para acompanhar. Que importante, né? Se a gente pensar quantas vidas, né, que a gente não salva e não acompanha de uma melhor forma, né, por meio da medicina fetal, né? Mudou muito a assistência pré-natal e o desfecho pós-natal também. Um outro exame que as mamães vêm às vezes ansiosas para fazer é o exame da translucência nucal. Elas vêm preocupadas, doutor, esse exame vai me dizer se meu filho tem síndrome ou não tem síndrome? Não, ele vai dar muitas informações importantes. Ele não vai dizer se o bebê tem síndrome ou não tem síndrome. Ele vai dizer pra gente se a probabilidade desse bebê ter síndrome é maior ou menor. Baseado no resultado que a gente obtém, a gente vai traçar uma estratégia de como acompanhar esse bebê, para excluir esse tipo de situação. Então não é algo assim, se deu algo lá, é uma probabilidade. Pode ser que aquilo não seja algo concreto. Isso. Por isso que tem que ter o acompanhamento. Isso, a gente chama isso na medicina de rastreamento. A gente pega na população geral aqueles que têm mais chance de ter determinada situação, separa eles e acompanha eles mais de perto. Nossa, legal. Até uma informação muito importante, né? Porque às vezes a gente já vai dar uma coisinha e você já fala, nossa, vai ter alguma coisa, já apavora. Então, confie no médico que você está fazendo esse processo, né, doutora? É muito importante saber também dessas informações.
né? Que é algo que você pode conversar, você pode tirar dúvida, pergunte, né, pro médico o que significa isso, né? Porque a gente vai com senso comum, né, doutor? Vamos. Você sabe, né? A gente vai falar assim, ó, você vai lá pra ver se tem síndrome, se não tem síndrome, não sai muito disso, né? Você nem presta atenção no TEAção, você só vai com isso na cabeça, né? E o pior é que, assim, nós, né, nós temos a tendência de ser mais negativista. Sempre a gente se apega ao copo mais vazio do que ao copo mais cheio, né? Mas, assim, é um exame que tem uma importância muito grande hoje em dia, e além dessa informação, hoje em dia a gente já consegue, com alguns parâmetros que a gente consegue avaliar nesse exame, a gente já consegue até antecipar se essa mamãe tem uma chance maior de ter pré-eclâmpsia grave, pré-eclâmpsia precoce, e baseado no resultado que a gente obtém nesse rastreio da pré-eclâmpsia, o seu médico ele já vai poder te dar uma medicação para diminuir o risco dessa pré-eclâmpsia acontecer, ou caso ela venha a acontecer, que ela aconteça de uma maneira mais tardia na gestação, ou de uma maneira mais branda, ou seja, menos grave. E daí reforço o que o doutor falou no começo, né? É a saúde que é a especialidade que cuida do bebê e da mãe. Né? E da mãe. Legal. E depois desse exame, doutor? Qual que é o mais temido, o mais importante? O morfológico. Esse parece que esse é um marco, né, doutor? Todo mundo fala assim, você já fez o morfológico? É esse o marco que todo mundo pergunta da gravidez. Esse é o marco que todo mundo pergunta. No morfológico, é um exame, assim, extremamente importante, porque ele vai nos permitir rastrear da cabeça aos pés do bebê, ou seja, olhar da cabeça aos pés do bebê os diversos órgãos e estruturas que fazem parte do corpo dele e como eles se formaram. E aí a gente pode ter uma visão geral de como é que foi a formação desse bebê. Em alguns casos a gente pode, infelizmente a gente acaba detectando algumas malformações, mas baseado no que a gente obtém do resultado, a gente pode programar quando que é a época do parto, qual a via mais adequada do parto, se esse bebê tem uma situação que precisa de um atendimento imediato, logo ao nascimento, se a intervenção que ele vai necessitar vai ser feita mais tardiamente. Então a gente consegue avaliar cerca de 85% das malformações possíveis de serem vistas em uma gestação em um ser humano e traçar com o obstetra, caso alguma malformação dessa seja identificada, qual o melhor plano para esse bebê e para essa mãe. Legal, importante, né? Não é à toa que ele é tão esperado, né? E aqui além de ser super bonitinho. É bonitinho, né? Porque a gente tem uma visão geral. Ai, é bonitinho demais. É muito legal. E depois desse exame, antes a gente tem ao redor da 16ª um exame que as mamães, esse exame de, vamos só pontuar. Translucência nucal, entre 11 e 14 semanas. Geralmente entre 11 semanas e 5 dias e 14 semanas de gestação. Ultrassom morfológico, 22 a 24, 26 semanas de gestação a gente consegue ver. A maioria dos serviços falam de 20 a 24, mas a gente tem uma janelinha um pouquinho maior para avaliar. Antes disso eu não acho muito legal, porque o bebê está pequenininho, está se desenvolvendo e às vezes pode passar alguma situação sem uma melhor avaliação. Então segure, gente, a ansiedade tem um porquê nesse momento, né? Todos os exames eles têm um período. E todos têm um porquê que depois fica para um próximo bate-papo nosso para saber o porquê que é esse período. Marcado, tá, gente? Tá combinado já. Com 16 semanas a gente faz o que as mães querem saber também, geralmente. O sexo do bebê, né? Com 16 a gente consegue... A gente tenta não falar desse momento, né, a gente não, tudo bem, vamos porque tá saudável, mas a gente quer saber, né? Quer saber. E algumas hoje em dia algumas não querem saber mais não. Tem gente deixando pra saber só na hora do parto. Olha que mamães controladas. E agora também o chá revelação tirou um pouco daquela nossa... Da nossa participação nesse momento tão importante. Olha a apreciação de um médico. De falar do sexo, agora ela vem, doutor, coloca no papelzinho, a gente acaba não participando, não é legal. Vamos repensar, gente. Vamos acabar com esse negócio de chá revelação, vamos mudar isso aí para eu poder participar de novo. Eu criei aqui na nossa clínica uma estrutura tão legal para poder falar o sexo para vocês,
com uma cor de luz especial, alguma coisa. E vocês pegam aí agora... Coloca no papel. Não. Eu acho que vale a pena a gente Perdeu repensar. a graça, vale perdeu a graça. Pra mim perdeu a graça, pra vocês teve graça, né? Mas tudo bem, como a pessoa mais importante naquele momento é a mãe, a gente tem que respeitar. A gente respeita, né, doutor? Você vai contrariar uma grávida? De maneira nenhuma. Não sou louco, eu já tenho mais de 20 anos de experiência e já não contrario mulher. Mulher grávida, então, melhor aceitar, né? Mas fica a dica, né? E depois do morfológico? Depois do morfológico, a gente... aí tudo vai depender de como essa gestação vai estar se desenvolvendo ou não. Geralmente fica a critério do obstetra os exames que ele costuma solicitar e a frequência com a qual ele costuma solicitar. Um exame que hoje em dia, de um tempo para cá, nós acabamos incorporando na rotina do pré-natal é o ecocardiograma fetal. As pessoas perguntam, doutor, por que é importante fazer o ecocardiograma fetal se eu já fiz o morfológico e o senhor falou para mim que o coração do meu bebê estava normal? Bom, eu vou explicar para vocês essa importância. As malformações, as cardiopatias são as malformações congênitas, uma das mais frequentes que existem. E são as malformações que quando a gente precisa de alguma intervenção logo ao nascimento, são as cardiopatias que necessitam dessa intervenção. Entre outras situações, mas as cardiopatias às vezes são as mais frequentes. Quando a gente detecta uma cardiopatia num bebê, nós, junto com o cardiologista pediátrico e obstetra, nós podemos saber, bom, essa é uma cardiopatia do tipo cianótica, ou seja, é uma cardiopatia que o bebê vai ter um pouquinho de dificuldade de manter a oxigenação sanguínea do corpo dele, ou uma cardiopatia complexa, não cianótica, ou não é tão complexa, enfim, a gente pode traçar qual o tipo dessa cardiopatia e qual o prognóstico dessa cardiopatia ao nascimento. Baseado nisso, a gente consegue saber até se esse bebê tem condições de nascer aqui conosco. Em alguns casos, eles não nascem nem aqui conosco em Maringá. Às vezes eles precisam ser encaminhados para um centro de referência, no qual a gente tem uma equipe de cirurgia cardíaca preparada para receber esses bebês, porque em algumas situações eles podem necessitar de uma cirurgia cardíaca assim que nascem. Então daí que vem a importância de se fazer um ecocardiograma fetal. Por quê? As cardiopatias precisam de uma atenção especial ao nascimento. Entendi. E é algo pensando também já lá na frente, né? Para se programar, até porque ela acontece mais ou menos com quantas semanas? As cardiopatias, quando elas já têm que se... assim, tudo que o bebezinho ele tem que se formar, ele terminou de formar ao redor da 8ª, 9ª semana de gestação, quando é o período embrionário. Então, o que tinha que se formar, já se formou. Alguns problemas, eles podem decorrer durante a gravidez, no desenvolvimento desse bebê, mas a malformação, geralmente, ela já ocorreu lá atrás. Às vezes, ela se manifesta um pouquinho mais para frente, em algumas situações, infelizmente, ela só se manifesta depois que o bebê nasce, ou às vezes na primeira infância. Entendi. Então, por isso que a gente não tem um exame que mostra 100% se esse bebê vai ter algum probleminha. Porque às vezes o problema não está só na estrutura, às vezes o problema está no funcionamento do órgão, na produção de uma substância pelo órgão, na produção de uma proteína, de uma enzima, que são situações que a gente não consegue avaliar na gestação. E a importância de fazer esse acompanhamento, né, doutor? Porque assim, a gente sempre fica pensando lá, mas o parto, mas a gente ter tempo para se programar, né, para esse parto. Se precisar de um plano B, um plano C, a gente conseguir correr atrás disso, né, com uma equipe especializada, né? Uma equipe multidisciplinar, especializada. O nosso objetivo sempre é tentar oferecer para a mãe, para o bebê e para o obstetra as condições mais seguras no momento no acompanhamento e na resolução daquela gravidez. Legal. E depois do eco? Depois do eco, existem alguns exames. Existe o obstétrico com Doppler, o obstétrico com perfil biofísico fetal, que são exames utilizados para a gente ver as condições de vitalidade, ou seja, de bem-estar do bebê, para a gente poder dizer se esse bebê está bem dentro do útero, se esse bebê não está bem dentro do útero. Em algumas situações, quando eles dão
alterados, às vezes a gente precisa antecipar o parto. Em algumas situações, as mães querem esperar um pouquinho mais, porque elas estão esperando o parto normal e chegam às 40 semanas e a gente e não teve sinal nenhum. Esse exame, ele nos ajuda a dar um respaldo para o obstetra, se as condições do bebê, e para a mãe, se as condições do bebê... Uma segurança se podemos continuar ou não. Doutor, explica pra gente o que é o exame com Doppler, que muitas mães de primeira viagem têm dúvida. Tem dúvida do Doppler? Então vamos lá. O Doppler, através do exame do Doppler, eu consigo saber como está a circulação, o fluxo sanguíneo em alguns vasos. O estudo do Doppler é o estudo da velocidade e do padrão do fluxo sanguíneo dentro dos vasos. Como, por exemplo, na obstetrícia, tem alguns vasos que são extremamente importantes para o bebê. A artéria cerebral, a artéria umbilical e as artérias uterinas, né? Assim, quando eu faço o estudo do Doppler desses vasos, eu consigo saber se a placenta está recebendo uma quantidade suficiente de oxigênio e nutrientes, se essa quantidade está chegando adequadamente no cordão umbilical e se o feto está se mantendo bem com essa quantidade que está chegando. Então, o exame do obstétrico com Doppler, ele serve basicamente para nós termos essas noções. Quando eu tenho um Doppler das artérias uterinas alterado, isso pode me chamar a atenção que mais para frente na gestação, esse bebê pode ter uma chance de crescer menos, de diminuir o líquido amniótico, ou da pressão da mãe subir. Então, com essas informações, nós conseguimos nos programar junto com o obstetra qual a frequência que vai ter que ver a paciente, qual a frequência que eu vou ter que ver. Então, todas essas informações visam garantir uma assistência pré-natal mais adequada. Que legal, é muito assim algo que a gente não consegue muito entender, porque a gente não consegue nem entender como que consegue ver tudo isso lá dentro, né, doutor? Verdade, não. E o que eu dou mais risada é que assim, as mães falam assim, não, mas eu achei que esse exame fosse seu colorido, porque quando eu olho está escrito Doppler colorido, gente, não é o 4D. A gente tem duas coisas totalmente diferentes. O colorido é o vaso que se mostra colorido. Às vezes algumas saem meio frustradas, mas esse não era o 4D, não, esse é o Doppler colorido, o 4D é outro exame. Então não vamos confundir. A gente não tá sozinha, muita gente confunde isso. Não vamos confundir Doppler colorido com aquele rostinho colorido, que aquele é o 4D, que também é o exame que faz sucesso com as mães. Sim. Né? Que todas elas gostam e querem ver aquele rostinho. E que a gente fica disputando com quem parece, né, doutor? Daí aquela coisa, já começa aquela disputa ali em casa mesmo. Já começa aquela disputa lá em casa mesmo. E assim, se tiver algum pai aqui ouvindo essa nossa conversa, você fique bem tranquilo, porque as coisas que a tua esposa achar que é o mais bonito no bebê dela, com certeza ela vai dizer que vai puxar para a família dela. Achar que não foi tão bonito assim, porque a gente nunca vai achar que o filho da gente... Não, são sempre lindos. São sempre lindos. Nossa, mas tem aquilo que não é tão bonito. O que não é tão bonito, pai. Puxa para a família do esposo. É sempre assim. Mas o que é mais bonito puxa para nossa família. Mas a ciência, eu acho que explica isso. Explica, não, deve... Tá tudo cientificamente... Com certeza deve ter alguma explicação. E não discutam durante o período gravídico, nem puerperal, vocês vão arrumar um problema para vocês. Fica a dica, doutor Leandro que tá falando, a gente precisa seguir a risca, tá bom? Papais e mamães que tá aí, mostre essa parte para eles. Até porque eu só tenho 3 filhos, eu tenho 3 filhos e só tô vivo hoje porque eu segui essa linha de raciocínio. Informação importante, gente. De tudo, pega essa parte e mostre pro pai. E, doutor, então você acha que os principais seriam esses? A gente tem o Doppler, o perfil biofísico fetal. Nós às vezes fazemos também, tem outro exame que é o ultrassom obstétrico para acompanhar o desenvolvimento, que a gente vai ver o crescimento, a quantidade de líquido, as condições da placenta, a posição do bebê. Hoje em dia também é muito importante, porque a gente sabe que tem muitas gestantes que querem um parto normal. Sim. A posição do bebê é uma informação extremamente importante, tanto para o obstetra, quanto para a doula, quanto para a enfermeira obstétrica, né? Para poder saber se aquele parto tem mais chance de ocorrer de uma maneira mais natural e segura do que uma variedade de posição que às vezes impede ou dificulta todo esse processo. Eu acho que a medicina fetal, né, doutora, ela veio assim, primeiro para essa segurança, né, assim,
dos médicos e também, assim, da família, né? Porque a gente fica naquela coisa, né? Por exemplo, até mesmo antes de começar a sentir, você fica, ai, será que tá bem? Depois que você sente, você ainda fala, tá mexendo, tá um pouquinho. Mas eu lembro, assim, doutor, que antes dos meus ultrassons eu não dormia. Porque, igual você falou, a gente pensa no copo menos cheio, né? A gente não pensa, não, tudo bem. Aí eu não dormia. Aí eu saí de lá e era outra pessoa, né? Assim, você sai assim, ai, nossa, e a gente espera ansiosamente... Porque a gente quer ver, mas o quanto é mais que isso, né? O quanto essa área da medicina veio assim pra salvar vidas, salvar a vida do bebê, salvar da família. E eu falo, né, assim, até agora, puxando também um pouquinho pra minha área aqui, né? O tanto que essa segurança na gestação também não faz a gestação ser mais saudável, né? Psiquicamente mais saudável, a gente conseguir estar bem, estar segura, pensar no que pode e o que não pode, ajuda a gente a se programar, a pensar como vai ser, o quanto é importante, né? A gravidez, né, é um momento único, especial, e assim, a gente não tem como mensurar isso na vida de um casal e de uma família, né? Quando você engravida, não é só você que está grávida, né, e o seu esposo. A gente tem toda uma família, uma sociedade por trás dessa gestação. Né? Então é um momento único, diferente e extremamente especial. E o ideal é que nós possamos oferecer para a grávida e para todas essas pessoas que estão em volta a maior segurança e tranquilidade possível. Nem sempre a gente vai receber informações que nós gostaríamos, mas mediante a adversidades, com a informação certa e com o acompanhamento correto, a gente pode ter um resultado muito satisfatório. Com certeza. Né? A gente não é pego de surpresa, a gente não toma sustos, as coisas ficam sob um controle maior. Né? Infelizmente a gente não tem como controlar tudo. Sim. Mas tudo que está no nosso alcance e que a gente puder oferecer para essa mãe e para esse bebê vai ser oferecido. E ser também a informação também necessária para a mãe, né? Na linguagem da mãe, na linguagem do pai, também saber o que está acontecendo ali com o seu bebê, com o seu corpo, o que está dentro, até ver, a gente brinca, né? Ver essa mágica acontecer, essa transformação acontecer. É importante a gente saber dessas informações pra gente saber o porquê que a gente tá fazendo tudo isso. Não é só pra gente ir lá porque a gente acha bonitinho, né? E é isso mesmo. O ultrassom, ele nos permitiu ver um ambiente que até então ele era inacessível pra gente. Tanto, né, doutor, que muitas famílias falam que a mãe sabe que tá grávida o tempo todo, o pai sabe na hora do ultrassom, né? Na hora que mexe, na hora que dá um chutinho, mas a maioria espera, assim, né, porque quer ir lá, quer ver, né, a mãe tá ali, tá sentindo, e é um momento que legal do pai participar também, né, doutor? E aquilo que você falou lá atrás, eu acho que é bem importante, porque assim, até a mãe ter a percepção dos movimentos, muita coisa às vezes passa na cabeça da gente. Será que meu bebê tá bem? Será que meu bebê não tá bem? Hoje eu senti uma cólicazinha. Será que tem alguma coisa acontecendo errada? Né? E às vezes o ultrassom ele dá essa resposta pra gente. Sim. Né? Agora, a partir do momento que a mãe consegue perceber essa mágica, que é o bebê mexendo dentro do abdômen, né? Que ela tem essa interação maior com a gestação, aí muda toda a maneira de encarar a gestação e de acompanhar a gestação. O pai, às vezes ele percebe numa movimentação, no chute, mas a ficha do pai eu acho que cai realmente quando o bebê nasce. Eu também ali que eu acho que é aquele momento que, quando a mãe está indo para a maternidade, que vai nascer e que nasce. Porque até então a gente percebe, mas assim, o vínculo, a ligação maternal, ela supera muito a ligação paternal. Né? Isso é inegável. E acho também que o homem não aguentaria uma gestação. Eu também acho. Né? Eu acho que é por muito isso, inclusive. Não, nossa, não dava. Né? Não daria. Não tem como. Não daria, não ia ter como. Não ia ter medicina fetal que desse conta, gente. Não ia. Não ia. Verdade. Não, gente, abandona isso aí, não vai dar. Verdade. Mas pais, fiquem a dica, participem desse momento, né? Assim, esteja presente, sinta um pouquinho desse momento também, tire as dúvidas. Muitas vezes os pais têm dúvidas, né?
Pergunte, participa. E doutora, uma última pergunta, assim, o senhor acha necessário a gente ter um único médico para a gente fazer esse acompanhamento? Como a gente tem um obstetra, a gente ter um único médico para fazer esse acompanhamento? Olha, o ideal é que você acompanhe sempre com um único médico, né? Com o médico da sua confiança, faça os seus exames ultrassonográficos num serviço de confiança, de preferência, óbvio, com um médico capacitado, com um médico de conhecimento na área, porque assim a gente sabe que tem algumas variações de acordo com o aparelho, de acordo com o médico que faz, enfim, né? Mas o ideal é você procurar sempre um serviço de referência, de um médico de confiança, habilitado, com uma boa experiência, para te oferecer essas informações. Porque essas informações passadas também de uma maneira inadequada, elas nos fazem, ou elas podem fazer os médicos cometerem iatrogenias. O que são iatrogenias? Às vezes procedimentos desnecessários, procedimentos fora da época e procedimentos que às vezes podem causar algum dano. Então, geralmente os médicos obstetras têm os médicos de confiança deles e eles indicam esses médicos de confiança, que são aquelas pessoas, os médicos fetais de confiança ou os médicos ultrassonografistas de confiança, que são aquelas pessoas habituadas a trabalhar com esse método. E os pais não se sintam excluídos, não. Vocês fazem parte, a presença de vocês é extremamente importante, sobretudo nos dias de hoje, né? Quando uma mãe está grávida, a gente não fala que a mãe está grávida, o casal está grávido. A participação do pai é fundamental. A participação do pai, o apoio do pai, o acolhimento que o pai traz para a gestante é extremamente importante. No momento, durante a gestação, passam inúmeras coisas pela cabeça das mães. E a gente precisa estar antenado e ligado nisso para dar todo o suporte que a grávida precisa, que a nossa esposa precisa. Porque existem algumas situações que podem culminar com problemas depois do parto. A gente tem depressão puerperal, a gente tem o blues puerperal, que a gente sabe que se talvez a grávida tivesse tido o acolhimento, o olhar, a atenção que ela merece, que ela precisa no período gestacional, que talvez essa situação tivesse sido, não tivesse acontecido no pós-parto. A gente gosta muito de falar, né, doutor, que assim, a mãe ali, ela está ali cuidando do bebê, então pai, cuida dessa mãe, já que por enquanto você não pode ainda cuidar desse bebê, né, tá fora ali do seu alcance, então cuida dessa mãe. Mas cuidando olhar, da mãe, o pai vai estar cuidando do bebê. Diretamente. Não tem como separar. Não tem como separar. Uma gravidez tranquila do ponto de vista físico e principalmente do ponto de vista emocional é o fundamental, é a chave para o sucesso de uma gravidez saudável e de um desfecho, de um parto saudável também. Que legal. Nossa, doutor, só temos que agradecer. Nem sei falar como foi importante pra gente, para todas essas famílias que estão ouvindo. Acho que são informações que a gente precisa ter, são informações que às vezes a gente faz por fazer e a gente não sabe o porquê. E ouvir de alguém especializado nessa área essas informações traz muita segurança pra gente. A gente gostaria de agradecer muito mais uma vez a sua participação aqui com a gente. Que bom, fico feliz por ter participado. Espero poder ter contribuído de alguma maneira. Muito. Com as gestantes, com os papais. A gente teve uma conversa bem descontraída, às vezes eu brinquei um pouquinho. Os papais não podem se sentir excluídos dessa conversa. É que, na verdade, as mamães são o centro da atenção. Né? A gente debateu o neném nascer, né, doutor? Assunto para o próximo vídeo. Depois que nascer, ninguém nem quer saber mais da mãe, né? Aí a gente vai entender o que é ser o pai, né? Aí a gente vai entender o que é ser o pai. Mas brincadeiras à parte, tudo tem seu tempo, né? O seu momento ali de preocupação. Espero ter contribuído. Muito. E estou à disposição de vocês para novos bate-papos. Com toda certeza, gente. Vocês viram falar, tá gravado, então com certeza teremos outros. Podem cobrar aqui da gente. A gente vai falar, doutor, agora você falou, o pessoal tá cobrando, a gente vai ter que pedir de novo. Se depender de mim, estou à disposição. Então tá bom, doutor. Muito obrigada mais uma vez, tá bom? Tchau, gente. É isso. A gente espera que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, se quiserem entrar em contato com a gente, estamos à disposição. Tá bom? Até logo. Tchau, tchau.